Olá, sejam muito bem-vindos ao Startupcast. Eu, Lilian Primo Albuquerque, Pex Diniz, aqui presentes para trazer conteúdo super bacana para você. E hoje eu tenho um convidado super especial, que inclusive eu sou suspeita para falar, Não, então eu digo, é super especial mesmo. Marcelo Spaziani, que é uma pessoa incrível, que faz parte da minha vida e que está aqui para a gente comentar, falar, discutir sobre startup, discutir sobre carreira, discutir sobre liderança. Hoje ele que é um grande líder em todos os momentos da vida, inclusive na nossa vida, né? Eu acho que é importante colocar isso, que também é meu marido. E ele é um líder empresarial, é um homem que tem uma carreira incrível, que traçou por uma trajetória que ele vai contar aqui pra gente. Hoje também é palestrante sobre liderança empreendedora, empresário, empreendedor empresarial, né? Porque eu acho que essa visão é super importante, porque empreendedor ele sempre foi. E eu quero passar a palavra para ele, agradecer a presença aqui. Marcelo, agora é com você. Bem-vindo, Marcelo. Bom, responsabilidade grande, né? Com a esposa aqui. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Spaziani. Falando um pouquinho, né, da minha vida, né? Eu sou do interior de São Paulo, formado em engenharia e vim trabalhar em São Paulo, logo que me formei em engenharia, vim trabalhar na IBM, numa empresa de tecnologia. E aí já começou um desafio de transição de carreira, né? Porque eu era engenheiro, vim trabalhar numa empresa de tecnologia e começar quase que do zero, ter que me capacitar tudo de novo, aprender novamente. E aí entrei na IBM e falei, bom, vou ficar 2 anos na IBM, volto para São Carlos, vou cuidar da empresa do meu pai, que era uma empresa de terraplenagem na área de engenharia. Acabei ficando 33 anos na IBM, Nossa. entrei como trainee, saí como vice-presidente responsável pelas operações de vendas da América Latina. Então, foi uma carreira longa, cheia de desafios, e eu costumo dizer que a gente acaba tendo a oportunidade de trabalhar em várias empresas diferentes, em várias situações diferentes, dentro de uma mesma companhia. Há 2 anos atrás, tomei a decisão de sair e fui ser o CEO, sou o CEO de uma empresa química que atua na área de neutralização de gases e odores. Então você imagina em ambiente industrial. Então você imagina que foi recomeçar tudo novamente, né? Desenvolver skill, me capacitar para estar preparado para liderar uma empresa química. Atuo também, como a Lília comentou, né? Como conselheiro de empresas. Então, estou como sócio conselheiro de uma empresa de medicamentos à base de canabidiol, né? Então, uma operação, eu entrei no início do ano e muito interessante. Estou me desenvolvendo na área de cannabis também, que eu acho que é uma tremenda oportunidade para o país, né? De trazer o uso desse medicamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E também sou palestrante, sou mentor, enfim, é uma carreira longa, tem muitas histórias aí, e ao longo aqui da nossa conversa eu vou colocando alguns assuntos aqui na pauta. Excelente. Bom, então já vou começar com uma pergunta, Vai. tá? Como você já fez essa transição, já entrou, né? Saiu de uma multinacional, onde você era um líder de muitas pessoas que você vai contar aqui. Você foi para uma empresa onde você teve uma quantidade de pessoas menor, um processo para se desenvolver lá dentro. E também agora, como conselho de uma startup, onde você vem atuando de forma forte, que eu venho acompanhando isso. Eu queria que você definisse liderança e quais são os principais atributos de um líder eficaz. Porque assim, você olhou os três, né? Você olhou Big Corp, tá olhando uma startup, olhou uma empresa, tá olhando uma empresa. Como é que você define? Eu acho a primeira coisa a liderança, né? Eu fui entrevistado uma vez por uma escritora, uma professora de Harvard, e a primeira pergunta que ela me fez é: liderança é nata ou você desenvolve? E eu disse: é nato e você desenvolve, né? Mas se você não tiver essa liderança no seu DNA, vai ser muito difícil. Então, tanto que tem ótimos profissionais que não são bons gerentes, bons líderes de pessoas, porque eles são bons executores e não necessariamente têm a característica da liderança. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que um líder tem que ter, ele tem que ter uma definição clara de visão e propósito. Por que aquelas pessoas estão trabalhando, né, em uma unidade de negócio, em uma empresa? Com que objetivo? Qual é o propósito disso? Né? Qual é uma visão realmente que você vai colocar para transmitir isso para a sua equipe?
Aliás, isso é outro tema, né? Um líder tem que ter uma capacidade de comunicação muito boa. Porque se ele define visão e propósito, ele tem que ser capaz de transmitir isso para o mercado externo, posicionando a sua empresa, e para o mercado interno, né? Para as pessoas que trabalham com ele. Porque melhor do que ter um sonho é transformá-lo em realidade. Sim. E para transformar, você tem que contagiar as pessoas. Como é que você contagia? Se comunicando, colocando as coisas que estão no seu coração, aquilo que você acredita. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai inspirar e motivar as pessoas. Elas vão acreditar naquilo que você está trazendo e vão entrar nessa jornada junto com você. Aliás, isso é outra coisa, estilo de liderança. Eu sou do estilo de liderança de estar junto. Estar junto no momento bom, nos momentos ruins, né? Comemorar, sofrer pelas coisas que a gente vai perdendo ao longo do caminho, mas se desenvolver, aprender com os erros e dar saltos. E estar junto, né? Você vê estilos de liderança diferentes. Você tem gente que está na linha de frente, junto com a equipe, e tem líderes, né? Eu costumo dizer das guerras, né? Você vê um rei e tal, um líder que está em cima da montanha, mandando seus soldados lá para a luta. Puta, Sim, né? sim. Que envolvimento tem as pessoas, né? Então, como é que você consegue ter engajamento? Então, respondendo um pouco, Lília, eu acho o seguinte, independente de estar numa empresa grande, numa empresa pequena, numa startup, eu acho que é isso. A receita é você ser autêntico, você ter a característica de liderança, você tomar decisões, porque não é fácil tomar decisões, né? Muitas vezes é trocar o pneu com o carro andando, né? A maioria das vezes se fala, time que ganha não se mexe. Não, time que ganha é o que se mexe. Porque se você hoje em dia não mexer, alguém vai tomar o seu lugar, né? As barreiras de entrada são cada vez menores. Então, um líder tem que estar muito atento a tudo. Mas, acima de tudo, ele tem que criar um ambiente de trabalho em que as pessoas tenham a sensação de pertencimento, né? Eu falo que é aquela coisa de dono. As pessoas que estão ali têm que se sentir donas da empresa, com parte da empresa. Eu sempre tive essa atitude, independente de ser um funcionário ou de ser um sócio proprietário Eu ia hoje, fazer essa entendeu? pergunta, desculpa te interromper, porque assim, tem uma pergunta que está perfeita para o momento. Porque assim, quando você entrou na IBM, passou 33 anos, você entrou com uma função X. Aquela sua função X deveria existir trocentas da mesma função. Entretanto, você foi para vice-presidente onde só existia aquela função. Então, o reconhecimento, ele vai além do que você ganhava e tudo mais, mas para você exercer uma função que só existe aquela. Tipo assim, vice-presidente só tem um. Tá entendendo? Uhum. Então eu queria fazer um contraponto aqui, que é o seguinte: existe um tripé que eu trabalho aqui dentro do meu ecossistema, aqui são 16 empresas. E você é a pessoa perfeita para fazer um contraponto de liderança e líder e chefe. Porque assim, vamos lá, um tripé que eu trago aqui, e eu queria que você me desse um exemplo mesmo, com um exemplo seu, da vida real. Eu digo que o tripé, do líder, o líder tem que ter conhecimento, exemplo e resultado. Então eu queria que você, nesses 33 anos, você me ajudasse a entender por que foi Marcelo o escolhido para fazer essa trajetória de sucesso na IBM, e em qual momento você mostrou que você sim tinha conhecimento acima de mundo, vou dizer de todos, porque eu sei que você é um homem educado, mas assim, vice-presidente só tem um. Em qual momento você mostrou que o seu conhecimento era um conhecimento diferenciado? Em qual outro momento você mostrou que você era um exemplo a ser seguido? E em qual outro momento você mostrou que o seu resultado era o motivo do qual você estava subindo dentro da IBM. Então, tipo assim, eu sei que é difícil você falar de você mesmo, mas sua história de 33 anos é uma história de sucesso. Então, para a galera entender dentro de casa, como forma mesmo assim educacional. Olha, Pex e Lilian, quando, na parte de conhecimento, esse exato momento aqui foi um momento que eu me diferenciei. Na parte de exemplo, porque assim, líder, ele acima de tudo é exemplo, senão ele é chefe. E na parte de resultado. E na parte de resultado, eu queria já emendar uma segunda pergunta que eu tô doido para fazer, porque assim, Marcelo, você é um homem admirável, mas eu confesso que depois da imersão que a gente fez, imersão do best-seller, né? Aquela sua história, ela me foi uma história que me impactou muito, real, me impactou muito. Então, na parte de resultado, eu queria que você trouxesse
qual foi aquele resultado extraordinário que você dividiu com a gente lá Eu sei que a pergunta foi muito longa, mas tem a ver com liderança total. Tá, então legal. vamos começar com a primeira etapa. Parte de conhecimento, exemplo e resultado. Em qual momento lá nesses 33 anos você mostrou que você sim era a melhor escolha porque você foi subindicar? Você imagina o seguinte, quando eu entrei numa organização, eu entrei como engenheiro, queria tocar a empresa do meu pai, entrei meio por acaso na IBM, falei, vou ficar 2 anos, vou aprender como é que é uma grande organização e vou tocar minha vida. Quando eu entro na IBM, eu vejo ali uma tremenda oportunidade, uma empresa centenária, quase centenária na época, com 400 mil funcionários no mundo, né? Mais de 170 países. Eu olhei e falei, cara, tem uma grande oportunidade de crescimento. A IBM não contratava ninguém, nenhum funcionário há mais 10 anos, porque teve uma reserva de mercado aqui no mercado brasileiro, as empresas de tecnologia multinacionais ficaram limitadas a atuar com aquilo que estava atuando anteriormente a reserva. Então a IBM tinha se preparado para crescer e ficou estacionada sem demitir, sem contratar ninguém durante 10 anos. Então quando eu entrei, eu olhei e falei, poxa, quem serão os substitutos dessa diretoria que está aí? Né? Porque o tempo médio do profissional era de 18 anos de casa. Eu falei, então, as pessoas que estão aqui já são pessoas que já têm um nível de maturidade grande e as pessoas que estavam entrando junto comigo eram recém-formados. Então, tinha uma grande oportunidade. Agora, para você ser reconhecido, eu só acredito em uma coisa, resultado. Né? Então, eu queria estar sempre entre os melhores. E eu fui assim, desde do primeiro ano como representante de vendas, atuando na área de vendas, eu sempre fui colocado como um dos destaques da América Latina em resultados. Né? Com isso, eu ganhei a minha primeira gerência de pessoas. Na função de gerente de pessoas, aí você tem que mudar. E aí eu aprendi isso, que aí não dependia mais só de mim, dependia do resultado da minha equipe. E aí começa um pouco o aspecto da liderança. Porque você fala, poxa, agora não é mais o meu esforço, é o nosso esforço. Como é que eu consigo colocar todo mundo em sintonia? Como é que eu consigo fazer com que todos acreditem que a gente juntos é mais forte do que sozinho? Porque uma coisa é eu trabalhar para mim, né, para o meu resultado. Outra coisa é eu trabalhar para uma unidade de negócio, em que todo mundo tem que trazer resultado para que a unidade possa crescer. Então eu aprendi a liderar assim, né? E aí eu comecei a me destacar aí como estar entre os melhores gerentes da IBM na América Latina, que era a região onde eu estava, Brasil e América Latina. Estava sempre me destacando. Aí virei diretor da IBM. Quando eu viro diretor da IBM, eu vinha num resultado espetacular do ano anterior, virei diretor da IBM. Foi meu pior resultado da minha carreira inteira. Por quê? Porque o mercado de tecnologia crescia todos os anos. Naquele ano, o mercado de tecnologia decresceu 6% ano a ano. Então, você imagina que eu vinha de um resultado espetacular, o setor que eu assumi tinha crescido 42% ano a ano, e aí no ano seguinte o mercado de tecnologia reduz 6%. E eu tinha uma expectativa, um objetivo, uma cota de crescer 15%. Então, você imagina. Então, foi um tremendo desafio. Aí, naquele ano, eu com a minha equipe, a equipe comprometida, dedicada, trabalhando, gente capaz. E eu via problema de autoconfiança. As pessoas começam a perder a confiança, não estou conseguindo fazer, o cliente não está aceitando, o cliente reduziu o orçamento, o cliente não está investindo. Aquela insegurança. E aí, no meio daquilo, eu criei uma iniciativa, porque eu falo, porra, o líder tem que trazer mudança, né? E aí eu repensei o modelo de cobertura de mercado. Eu falei, nós estamos trabalhando, eu tinha responsabilidade dos vendedores atendendo o setor financeiro, bancos, seguradoras, empresas de cartões de crédito, e eu tinha, numa organização matricial, se eu identificava uma oportunidade de equipamentos, de hardware, eu envolvia o pessoal de hardware, o pessoal de software, serviço, consultoria. E aí eu juntei tudo isso e criei um conceito de time único. Vamos trabalhar como uma equipe só. Independente de você se reportar a uma outra área. Eu quero que você tenha você se sinta parte de um time único, né? Criei esse conceito. Botei isso a trancos e barrancos, consegui
fazer isso, peguei aprovações de todas as áreas, botei as pessoas para trabalharem junto, trouxe o pessoal de back-office, jurídico, RH, administrativo, todo mundo para trabalhar junto. Eu tinha um sistema de comunicação integrado com todos, um sistema de reconhecimento com todo mundo. Nos 3 anos seguintes, eu cresci 120%. Nossa. Foi o melhor resultado da unidade do setor financeiro no mundo. Era o melhor resultado de satisfação das pessoas, dos funcionários no mundo, né? E isso me credenciou para dar outros saltos. Aí virei vice-presidente e continuei numa carreira executiva crescente até assumir, no final da carreira, a posição de vendas da América Latina. Então, o grande ponto é você ter equilíbrio para tomar decisões difíceis nas horas que tem que ser tomada, né? E, ao mesmo tempo, você não perder o engajamento da equipe. Eles têm que estar acreditando nos movimentos que você vai fazer. Né? E isso, eu acho que é importante, antes dele ir para a segunda pergunta, e trazer isso para as startups também. Porque liderança é liderança, gente. Não importa se você tem 5 funcionários ou você tem 1.200. Porque o líder ele tem que ter essas características. O Marcelo trouxe muito claro aqui esse trabalho na jornada. E uma coisa que eu acho que é importante trazer para quem está como ouvinte é olhar as oportunidades, né? Olha como ele olhou as oportunidades. Eu olho isso porque eu me vejo em muitas situações, né? Porque eu passei por uma jornada um pouco parecida, onde eu tive liderança de pessoas, também trabalhei na mesma multinacional, mas foram 16 anos, não foram 33, mas sempre olhando o próximo passo e olhando as oportunidades. E aí a mensagem que a gente tem que olhar aqui é, independente de uma startup ou de uma Big Corp, como é que você está olhando as oportunidades? Como é que você está construindo as oportunidades dentro das organizações que você está, né? Qual que é o próximo passo? Seja uma criação de um novo projeto, se é uma startup que às vezes não tem um novo cargo, seja uma nova possibilidade, algo novo ali para realmente ser construído, ou seja, pensar numa próxima posição e que resultado você está entregando para ir para aquela próxima posição. Então, fica essa dica aí, reforçando toda essa trajetória que ele trouxe, toda essa importância de pensar no desenvolvimento, porque sim, a gente pode vir de uma posição menor e chegar numa posição muito maior, até única, como o próprio Pex colocou aqui, porque tinham outras vice-presidências, mas aquela área, América Latina, para aquilo era só ele. E como ele conseguiu chegar até ali, né? E por que você não pode? Você pode. A gente acha que a gente não tem a possibilidade de conseguir as coisas, né? E olha os exemplos, olha as pessoas que passaram por ali, o que elas construíram, o que elas passaram. Na hora que ele trouxe o exemplo da diretoria, quando ele foi para aquela diretoria e teve um problema com o resultado, ele deu a volta por cima, ele revisitou o modelo, ele não abaixou a cabeça, vamos transformar. E aí eu acho que vai justamente a próxima pergunta aqui, Pex, porque aí é uma outra transformação muito grande que eu tive a oportunidade de conhecer. Antes de entrar na segunda pergunta, só complementando, quando eu saio da IBM e entro na Dux, na empresa química, eu saí de uma organização gigante e assumi uma empresa com 20, 25 funcionários, né? Mas com uma tremenda oportunidade. Uma empresa que desenvolve soluções de inovação para a saúde humana. A gente neutraliza gases tóxicos, transforma em água e um sal biodegradável, né? Dentro das políticas de ESG, nós nascemos ESG. É uma empresa que tem 12 anos. Eu investia nela desde o início. Praticamente alguns meses depois que a empresa foi fundada, eu entrei como investidor anjo. E daí nós pivotamos a empresa e focamos no desenvolvimento de soluções para neutralização. Investidor anjo, gente, está conectada com o tema startup aqui, ou seja, ele colocou um aporte financeiro, mas ele oferecia smart money, porque ele era uma pessoa que de uma certa forma acompanhava ali Exato. Você estava envolvido mesmo. Eu entrei, claro que eu tinha meu dia a dia na IBM, né? Me consumia na IBM. Pontualmente, eu atuava meio como conselheiro na empresa, mas ajudava na hora que tinha que pivotar, a hora que tinha que definir uma nova estratégia, a hora que ia lançar um novo produto, como fazer, qual é a melhor forma, enfim, eu estava sempre envolvido. Tratei isso sempre como meu plano B, que, aliás, isso é outra coisa, para executivos, né, de carreira, trabalhar a transição de carreira. Eles estão se preparando para o futuro, porque em algum momento ele vai fazer essa transição, ou ele por vontade própria, ou a empresa vai fazer com ele, né? Chega uma hora que não faz mais sentido, e aí é a hora de fazer uma transição. Se você não se preparar, você vai ter um problema. Enfim, eu fiz a transição naturalmente. Meu plano B transformou-se em plano A quando eu saí da IBM, tomei a decisão. Por quê? Porque a gente tinha patenteado um produto que neutraliza amônia. É uma solução única no mundo,
uma tremenda oportunidade. Eu falei, agora é hora de sair. Saí, estamos fazendo expansão internacional, já estamos em 6 países da América Latina, estou liderando a negociação com mais 2 países, com a Argentina e Equador, e já começamos uma abordagem aí com os Estados Unidos e Canadá. Então, quero transformar a empresa numa empresa global, né? Então, é uma tremenda mudança. Ora, no começo do ano, quando eu assumi como sócio conselheiro de uma startup na área de canabidiol, outro desafio, um outro segmento de mercado, com uma oportunidade absurda, uma oportunidade que pode ser gigantesca aqui no país, né? E aí, logo em seguida, um dos sócios toma a decisão, o sócio fundador toma a decisão de sair, né, de um dia para o outro. E aí, vou eu lá, que estava, né, com o meu tempo comprometido, tive que começar a me envolver mais. Eu, um outro conselheiro, começamos a nos envolver mais para pegar todo esse smart money, né, todo esse conhecimento, relacionamento e tudo, para fazer essa transformação e dar o próximo passo. Então, estamos buscando um investidor, né, para substituir esse sócio fundador e estamos fazendo uma reestruturação da empresa. Agora, eu estou aproveitando todo o meu background, toda a minha experiência em gestão de pessoas, em gestão de equipes de alta performance, para fazer essa transição também na startup. Então, a liderança não é a liderança de uma grande corporação. A liderança, como eu falei, é nata. E você vai desenvolver de acordo com a oportunidade que você tem. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Voltando àquela segunda pergunta sua... Antes de voltar na pergunta, conta como é que a Dux faz essa transformação toda. Porque, poxa, o impacto que ela gera no mundo, não dá para deixar de falar isso aqui. Eu ia fazer uma pergunta aqui, deixa eu emendar com essa de Lília, são tantas, mas assim... Lília tem... responda ela em casa. As minhas aqui são mais importantes. Responda dela em casa. Porque, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas somada aqui com a de Lília, você foi lá na Dux. Maravilha. Você é um mentor, você é um palestrante dentro da área de liderança. Confere? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui. O que é que o líder olha? Porque, assim, você estava há 33 anos na vice-presidência de uma IBM, sonho de consumo, né, geral. Muita gente. Você larga e vai para uma Dux. Alguém chegou e disse assim, Marcelo, você está ficando louco? Teve isso? Não teve? Assim, teve essa pergunta, né? Muita gente. Então, aí pergunta, aí quando você chega numa mentoria com o pessoal, e assim, aquela galera, aí você, gente... O que é que o líder olha? O líder olha desafio, o líder olha dinheiro, o líder olha propósito. O que é que um líder olha? Porque, assim, alguma coisa você tem que dar pra gente não dar uma testada. Não, ele é louco, prenda no manicômio. Né? Então, para você não levar, para você não ser preso no manicômio, o que é que um líder olha? Então, eu falei para você que já era uma empresa que eu investia, tá certo? Então, eu já tinha um envolvimento com a empresa e acreditava na empresa desde a origem, né? Então, esse é um ponto importante, porque sempre teve propósito, né? A empresa sempre teve um foco na área ambiental, que hoje está em moda, né? Mas na nossa época não era moda, isso era propósito. A gente desenvolvia soluções para neutralizar gases tóxicos com óleos essenciais, produtos naturais, orgânicos. Todas as nossas soluções são biodegradáveis e atóxicas, né? Então, você tem um propósito nisso, né? Quando veio a onda do ESG, nós nascemos ESG. Nós não estamos tentando nos transformar em ESG. Claro que estamos fazendo algumas coisas adicionais, né? Porque se eu desenvolvo produto biodegradável, atóxico, neutralizo gases tóxicos, ajudo as empresas, o mercado todo, ao mesmo tempo começamos a olhar e falar, opa, peraí, nós estamos reciclando 22% das embalagens. Por quê? Porque isso é lei, né? A lei hoje estabelece o mínimo de 22%. Falei, não, vamos reciclar 100%. Vamos dar exemplo, tá? Energia. Falei, vamos gerar energia solar. Então, toda a nossa energia hoje é fotovoltaica, né? O próximo passo é a emissão de CO2, né? Então, a gente está fazendo o processo de inventário e vamos começar a compensar o CO2 também. Então, o que a gente quer? Nós queremos ser exemplo para o mercado, né? Se eu sou uma empresa focada na área ambiental, eu quero ser um exemplo, né, para o mercado. Mas não é só ambiental, vamos olhar o social. Então, estamos fazendo uma série de trabalhos, né, de diversidade. A minha empresa é muito diversa, né? E isso é uma coisa que orgulha muito a todos nós. Eu estou na empresa há 2 anos, a empresa existe há 12, mas essa cultura já existe desde o início, né?
Então, você percebe funcionários comprometidos, com comprometimento, com pertencimento realmente, né? E isso é outra coisa que me atraiu muito, porque a gente traz inovação o tempo todo, soluções novas como essa da amônia que eu comentei. Hoje, 95% do mercado de refrigeração industrial no mundo utiliza amônia como uma substância de resfriamento. É como se fosse o gás da geladeira, do freezer, só que em escala industrial, né? E a gente tem uma solução. Quando tem um vazamento, a gente vai lá, neutraliza e transforma em água e um sal biodegradável. É, né? Uma solução única no mundo. É porque os gases, hoje em dia, o pessoal só fala CO2, mas ele traz muito claro que não é só CO2, não. Tem muita coisa aí acontecendo. É muito além de CO2. Eu não sabia disso. Muito além de CO2. Você imagina, por exemplo, as indústrias hoje, os gases que a gente mais encontra são derivados de enxofre, como sulfídrico, dióxido de enxofre, mercaptanas. A gente neutraliza 100% desses gases. Eles salvam vidas, porque as pessoas que têm contato com esse tipo de gases podem morrer. Conta um caso, traz um exemplo. Elas podem se contaminar e gradativamente, né? E acumulando isso dentro do organismo, gerar sequelas. Tem uma série de situações, né? E ter uma empresa brasileira desenvolvendo tecnologia que pode ser utilizada no mundo todo é um tremendo diferencial, é um propósito, né? Muito claro, né? Então é isso, esse é o nosso DNA. Quando você tem na área de amônia, né, de refrigeração industrial, quando tem um vazamento, as empresas têm que ter sistemas de alarme, né, para alertar os funcionários, muitas vezes a evacuarem a planta industrial. Porque dependendo do nível, né, de concentração desse gás, ele pode ser letal. Então, a gente está atuando com essas empresas para mudar a forma como eles operam, onde a gente pode entrar como uma solução para fazer descontaminação de ambiente. Então, acontece um vazamento, a amônia fica impregnada no ambiente, a gente faz a descontaminação. Hoje, eles não têm um mecanismo, eles jogam água, só que essa água se mistura com a amônia, vira um líquido amoniacal, que não pode ser descartado. Por quê? Porque ele está contaminado. Então, ele pode ir para um rio, pode contaminar o solo. A gente neutraliza essa amônia e transforma em água em um sal biodegradável. Quando tem um vazamento e está numa rota de emergência, por exemplo, de rota de fuga, né? Eu posso ter um equipamento como um extintor de incêndio, só que com um produto nosso fazendo o combate àquele vazamento e abrindo aquela rota para fuga, né? Eu posso estar no sistema de exaustão industrial. Quando tem um vazamento grande, uma empresa que tem um sistema de exaustão, ela vai extrair a amônia do ambiente e vai jogar para a atmosfera. Eu faço a neutralização no duto e vai sair como vapor de água. Se não acontecer isso, dependendo do nível de volume de amônia, condições meteorológicas, essa amônia ela pode baixar e voltar e ir para as comunidades que estão ao redor da planta, entendeu? Então, quando a Lilian fala de salvar vidas, é exatamente isso, né? Então, por isso, quando eu vi essa tecnologia que a gente patenteou, eu falei, esse é o momento da transição. Agora, não é uma oportunidade para o Brasil, é uma oportunidade para o mundo, né? Exato. Então, por isso que eu comecei a fazer a expansão junto com a equipe, né? Aliás, meus sócios são fantásticos e têm paciência comigo, porque eu sou um cara novo na área, né? É que você tem muita paciência com as pessoas. Eu tenho que ter paciência. Aliás, depois eu vou contar umas coisinhas aqui. Mas o que é interessante é que eu trago, obviamente, uma bagagem, né? Então, como era América Latina, eu falei, vamos começar pela América Latina. E aí, hoje a gente está no Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia e México. Chegamos ao México com o objetivo claro de ir para Canadá e Estados Unidos. Sim. Inclusive porque a hora que a gente entrar nesse mercado, provavelmente vamos ter que ter uma área de produção na América do Norte, né? Pode estar no México ou pode estar no Canadá e Estados Unidos. Estamos reforçando a América Latina, estamos aí em negociação com a Argentina e Equador. Então, essa cabeça é importante, né? Porque a empresa está envolvida no dia a dia e eu tenho que trazer os desafios, mas ao mesmo tempo mostrar, né, caminhos, né, alternativas. A Lilian tinha feito uma pergunta aqui sobre o que eu fiz na Dux, a transição. O que eu estou trazendo para a Dux é essa experiência e, ao mesmo tempo, eu estou desafiando a organização o tempo todo. Então, o ano passado, eu comecei a olhar e a gente tinha
Durante a pandemia, nós desenvolvemos também produtos para desinfecção de ambientes, higienização de mãos que não utilizavam álcool. Produtos inovadores, que eu passo um produto aqui, o produto fica até 4 dias sobre a superfície. Então você chega, põe a mão na superfície, se eu tiver com a mão contaminada, eu botei na superfície, o meu produto vai matar o vírus, ele vai acabar com a camada de gordura do vírus e o vírus vai morrer. Dux Defender. Se eu fizer a higienização com álcool, né, se ele for 70, ele vai fazer a desinfecção. Eu botei a mão numa superfície contaminada em seguida, estou contaminado, porque o álcool evapora. Meu produto não evapora, ele cria uma película de proteção e fica até 4 horas sobre as mãos. Tá? Então, a gente traz inovação o tempo todo. Aí, durante a pandemia, um boom, né? A empresa cresceu muito com esse tipo de solução. Entramos em academias, rede de academias. A Smart Fit tem 800 academias que utilizam solução nossa para desinfecção de ambientes. Por que o nosso produto? Porque ele não afeta a superfície, não afeta metais, plástico, couro, tecidos. Então, fundamental para uma academia que o ativo, né, o maior ativo está ali nos equipamentos. Entramos em escolas públicas. Você vai botar um dispenser de álcool na porta da sala de aula de uma criança ou de um jovem, né, um adolescente que vai lá e acende um isqueiro e taca fogo. Meu produto não é inflamável, né, não tem álcool. Enfim, e aí a empresa tinha dado um boom, e aí acaba a pandemia, né? Essa linha de produtos começa a cair e a gente fala, e agora? Né? Como é que dá o próximo passo? E aí eu olhei aquilo e falei, cara, a gente está estabilizando num patamar que é metade do que a gente faturava, né? Então, eu estava uma vez num evento na IBM com executivos do mundo todo e um senior VP da IBM, que você imagina, o vice-presidente da América Latina era um cargo importante, um senior VP é um pouquinho mais. Uhum. E ele chega nessa reunião e no meio da fala dele, ele fez um desafio para a gente. Falou, eu gostaria que vocês repensassem o modelo de negócio da IBM. O que a IBM tem que fazer para os próximos anos, para o futuro, né, repensando totalmente o modelo de negócio. E a gente estava naquele período, na transição para computação em nuvem, para uso de inteligência artificial, de blockchain. E aí eu, cara, fui pro hotel, 3 horas da manhã, eu falei, cara, eu vou fazer uma maratona para developers. Eu quero fazer uma maratona na América Latina, quero ter 100 mil participantes. E comecei, bolei tudo. E falei, cara, eu vou trazer desafios de negócio dos grandes clientes, que eram meus clientes, desafios reais para essa galera desenvolver. Nós vamos abrir a plataforma nossa, vamos oferecer toda a tecnologia gratuita, vamos ensinar os developers a utilizar a tecnologia da IBM. E vamos dar premiação. Cada grande corporação que trouxer um desafio vai dar um prêmio, né? Trouxemos universidades, pós-graduação, bolsas, graduação e pós-graduação. Enfim, fizemos Eu, aquela noite, bolei o negócio. Aí, óbvio, né? Você fala, puta, como é que vende isso dentro de uma grande corporação? E aí é uma das coisas de como é que você influencia pessoas para tomar decisão. Volto para o Brasil, comecei a ir nas pessoas-chave, comecei a trazer recursos que eram importantes para fazer a venda dessa ideia. Vendi a ideia no presidente da IBM Brasil, vendi a ideia na presidente da América Latina, falei, agora a gente tem que conseguir funding para bancar isso. Eu falei, voltei no cara que me fez o desafio. E aí conseguimos um funding. Fizemos o primeiro evento no Brasil, foram 41 mil participantes. O segundo evento foi a América Latina, nós tivemos 72 mil participantes da América Latina inteira. Levamos os ganhadores, os 5 primeiros do primeiro ano para o Vale do Silício. No segundo ano levamos a Israel, né? Pessoas que nunca haviam viajado na vida, pessoas que nunca tinham entrado num avião, né? Eu posso dizer que a gente mudou a vida de muita gente. E através de um processo de inovação, de cocriação, assim, quer dizer, eu tive a ideia, mas obviamente com uma ideia desse porte ele não se realiza sozinho. Então, é a capacidade de você vender o seu sonho, né, para a gente, para uma organização que tem, né, que apoiar, porque senão aquilo não acontece. Você tem o envolvimento de todo mundo.
E quando é todo mundo mesmo, que a gente disponibilizou a plataforma global da IBM de nuvem para essa galera. Então tivemos uma série de desafios, né, processuais e tudo. E a gente fez acontecer. Então, esse é o caso que eu contei na imersão. Juntando os 2 anos, a gente atingiu mais de 100 mil pessoas, né, que era o meu sonho. E aí, acabei tomando a decisão de sair da IBM. A iniciativa, não sei se perdurou ou não, mas no ano passado foi lançado uma minissérie no Amazon Prime, que chama-se Coders Championship, onde os participantes dessa maratona contam sobre a experiência de ter participado disso e o que isso significou na vida delas, né? Então, acho que é um negócio assim, incrível. E a maratona chama-se Maratona Behind the Code, né? Por trás do código. Então, hoje, a transformação digital, ela existe graças aos developers, né? Que muitas vezes a gente não sabe quem é, né? E a gente tem uma visão completamente deturpada. Esse cara que está por trás do código é o cara que faz a diferença, né? É o cara que desenvolve um Waze, que desenvolve um Spotify. Esse é um cara que tem que ser muito valorizado. Isso? Amazon Prime, chama Galera, Coders Championship. assistam, porque aí, ó, você lá vai ver por dentro. Aliás, foi bem feito? Você que participou do processo. Então, você atesta isso? foi muito bem feito. Foi muito legal. Todo o processo, desde o início, o envolvimento de todas as áreas. Eu falo da Amazon, a parte da Amazon. Retratou bem? Muito legal. Ah, foi ok. muito legal. Bom, vamos voltar aqui para o tema de liderança, que eu acho que é super importante, porque eu acho que a gente tem várias coisas para tratar e eu quero tratar principalmente pensando nas startups, que eu acho que agora a Dux, por exemplo, é uma empresa que tem uma mentalidade de startup, não tratando o tema de produtos envolvendo tecnologia, mas o tema de inovação. Eu acho que o inovar, o transformar, o fazer é super importante. E eu acho que tem desafios, tá? E que acontecem. E eu queria que você eu quero a pergunta justamente para isso, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos líderes? O que você acha que eles passam? Porque isso passa na minha startup, passa na minha empresa. E como tomar decisões éticas no contexto de liderança? Porque eu acho que isso é você. Você sempre foi muito ético em tudo que você faz. Acho que é uma coisa que a gente sempre compartilha, né? Credibilidade, confiança, a gente não abre mão. Traz isso para o nosso público. Não, legal. Eu acho que os líderes hoje, eles têm diversos desafios. Eu falei que o primeiro em qualquer organização, ele tem que acreditar naquela organização. Ele tem que ter uma visão e um propósito claro, porque senão ele não vai conseguir transmitir isso para ninguém. Eu costumo dizer, eu que sou um vendedor, e eu sempre fui vendedor e continuo vendedor, eu só vendo aquilo que eu compro. Então, o primeiro líder, ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo, né? Na organização que ele está liderando. Se ele acredita, ele vai ser capaz de vender essa ideia, como eu falei, externamente e internamente, que eu acho que é fundamental, porque para você criar, outra coisa que é um grande desafio, é criar equipes de alta performance, você só cria se você realmente conseguir trazer essas pessoas, elas têm que acreditar no seu sonho, elas têm que fazer parte desse sonho, né, desse desafio. Então, eu escuto muito, né, nas mentorias o pessoal falando disso, a dificuldade de criar, né, organizações de alta performance, a dificuldade de atrair e reter talentos. Como é que você atrai talento? Você atrai talento se a sua empresa tiver um propósito claro, né? Se a sua empresa tiver realmente um diferencial, porque senão você não vai atrair, né? Se a sua empresa é uma empresa que não tem um posicionamento de mercado, se a sua empresa é uma empresa que é ignorada, cara, não vai atrair gente boa. Aí quando você atrai, se a sua empresa não tem um ambiente agradável de trabalho, um ambiente desafiador, você falou sobre desafio, as empresas são movidas a desafios, né? Muitas vezes o funcionário sai, ele não sai pelo salário, ele sai pelo desafio, pela oportunidade que ele está recebendo. Então, atrair e reter talento. Você vai reter se esse ambiente for um ambiente agradável. Foi um ambiente ético, né? Trazendo para a minha pergunta. E o ambiente, ele tem que ter, né, governança, ele tem que ser um ambiente de integridade, de honestidade, né? Eu, quando era responsável pela operação de vendas na América Latina, trimestralmente eu reportava que os resultados que eu estava apresentando eram resultados corretos,
né, financeiramente. Você imagina tendo uma organização em diversos países, né, de uma dimensão continental, como que eu podia garantir isso? E a hora que eu estava assinando ali para uma empresa americana, eu estou assinando colocando os meus bens em garantia. Então você imagina o tamanho da responsabilidade. Então eu tinha que dar exemplo, mas eu tinha que ter na minha equipe pessoas íntegras, corretas, que Isso. pensassem como eu, né? E se não pensasse assim, estava fora. É simples assim. A Lilian falou confiança e credibilidade. São duas coisas que eu nunca negociei na vida. Eu falo, confiança e credibilidade é muito difícil de conquistar e muito fácil de perder. Tem um amigo que ele sempre dizia que confiança se ganha em milímetros e se perde em quilômetros, né? Então é muito difícil, né? E não dá para colocar em jogo. Confiança é uma linha, ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem meia confiança, né? Se você tiver pendurado num penhasco, alguém joga uma corda. Se você tiver qualquer dúvida de que você tem que dar um salto para segurar nessa corda, pô, essa corda tá presa, essa corda vai suportar meu peso, cara, você não vai. Porque se você for, cara, se ela não sustentar, acabou. Confiança é isso, no Então, final acho que do o dia. que você está trazendo aqui, respondendo a pergunta, na hora de tomar a decisão, é olhar para o lado certo, né? Então, muito se fala hoje da inteligência emocional, né? Em inteligência emocional, a gente fala, né, o lado esquerdo, o lado lógico, o lado racional, o lado matemático, né? O lado crítico, o lado direito, um lado criativo, um lado intuitivo, um lado emocional. A inteligência emocional é você ter capacidade de equilibrar isso, de você gerenciar bem isso para tomar decisão, né? Para as coisas que são relevantes. Eu me lembro quando eu fiz um MBA, mais do que os dois hemisférios, eu fiz um mapeamento cerebral de quadrantes, dos 4 quadrantes do cérebro. E a gente respondia um questionário, e aí eu recebia o resultado, e antes da avaliação, né, eu vi o resultado meu, e o meu resultado dava exatamente, sabe, na Intersecção. na No intersecção cruzamento mesmo. dos 4 quadrantes. Eu falei, cara, eu não sou bom em nada. Né? Eu falei, eu não sou bom em nada, porque eu via os outros, né? Uma mais à direita, mais à esquerda, mais frontal. E eu falei, cara, eu não sou bom em nada. Aí entra o Red Hunter e falou assim, não, você tem o perfil de executivo. O perfil de executivo, quanto mais centralizado for, melhor, porque você consegue navegar em todas as áreas, mas você tem equilíbrio para tomar a decisão. E a inteligência emocional é isso, né? Então, tomar decisão com o lado racional e o lado emocional, eu coloco muita emoção naquilo que eu faço. Porque eu só faço as coisas que eu acredito. Então, se eu acredito, eu vou colocar emoção, vou colocar, sabe, as coisas com o coração. Mas, ao mesmo tempo, tem uma razão, né? Tem aquela coisa de fazer a coisa certa e tal. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? Eu, graças a Deus, eu sempre lidei bem com essas coisas, né? Então, eu acho que isso para um líder também é muito importante, Eu ter Na esse tomada de equilíbrio. decisão. Você falou uma coisa que, Marcelo, foi na época que seu resultado estava ruim, que foi proposto o desafio de repensar o modelo? Foi por essa época? Não, isso já foi um pouco depois. Ah, ok. Porque, assim, você falou sobre decisões difíceis, né? Uhum. Um líder, ele é o trabalho único dele, né? Tomar decisões difíceis. Mas agora eu quero fazer uma pergunta de liderança assim. Tomar decisões difíceis é difícil. Mas agora tomar decisões difíceis em tempos difíceis. São outros 500, Então, não é verdade? sim. Daí o ponto do equilíbrio, né? É claro que Por isso que eu muitas fiz essa vezes... pergunta. Você estava lá no Sim. ponto de equilíbrio, porque Sim. assim, decisões difíceis, mas decisões difíceis em tempos difíceis, como agora você trouxe o exemplo da Dulce, né? Que foi pós-pandemia, o desafio de voltar a 1 milhão, beleza, maravilha. Pegando com relação naquela época que você passou por um momento difícil, e no momento difícil cabe ao líder tomar as decisões. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a galera que está, Sim. né? Perfeito. Então, eu acho o seguinte: tem situações que você vai ter que tomar uma decisão. Tem decisões, por exemplo, de você demitir pessoas, de você cortar, né, reduzir despesa, que são necessárias. Porque se você não toma a decisão, você ou quebra ou você leva a empresa para uma situação pior. Eu me lembro uma vez, eu assisti o Abílio Diniz falando sobre reestruturação do Pão de Açúcar, e ele falou, cara, eu tomei uma das decisões mais difíceis, porque ele tomou a decisão de fechar dezenas de lojas.
Quando você fecha dezenas de lojas de uma dimensão no Pão de Açúcar, você demite centenas de pessoas, você impacta centenas, milhares de famílias. Só que não tomar aquela decisão significaria a possibilidade de quebra da empresa, né? E romper com tudo. Então, nessa hora, você tem que falar, cara, eu tenho que tomar essa decisão. Quem vai sair? Vai sair aqueles que são piores performadores. Agora, esse é um outro dado importante da liderança, que é o feedback. Porque se eu tenho uma equipe com 100 pessoas, mas eu tenho 10 profissionais que estão mal avaliados, que estão em um plano de recuperação, que sabem que estão mal avaliados, porque eu dei o feedback, porque o gerente dele deu o feedback. Na hora que eu tiver que fazer um corte, é fácil tomar a decisão. Eu vou tomar aqueles que não estão performando. E que foram avisados, e que receberam o feedback e que não se recuperaram. Então, a hora que eu estou fazendo isso, eu não estou sendo injusto. Pelo contrário, aqueles que ficam vão olhar para você e falar assim, cara, você tomou a decisão certa. Tem gente que é ótimo performador, né? Resultado maravilhoso. Mas aquele cara aqui, ele estraga o ambiente de time. É aquele cara que realmente não é referência para nada. É aquele cara que é a teoria da laranja podre, né? Uma laranja podre, você olha ela por cima, ela tá bonitinha. Mas ela embaixo ela tá podre. E quando ela tá podre, ela contamina a caixa inteira. Cara, toma a decisão e tira fora. Porque se você não tirar, você tá gerando um problema para você. Então, o líder que toma a decisão, ele tem que ter diversos parâmetros. Mas a hora que ele tomar a decisão, tem que ser a coisa certa, né? A hora que ele demite 10% da força de trabalho dele, os outros que ficaram têm que olhar e falar assim, cara, ele tomou a decisão certa. Essas pessoas que saíram aquelas que tinham que sair. Aí você tem coerência. Aí você não perde credibilidade e nem a confiança do seu time. Agora, se você toma uma decisão sem ter esse preparo, aí você vai ter problema. Gente, olha, foi assunto aqui, hein? Ligou a maquininha, o Já tá Marcelo já acabando? passou do tempo. A gente falou sobre vários assuntos aqui sobre liderança. Vai ter que ter a parte 2. É verdade, ó. Ali eu só tava vendo mensagem, assim, ó. Eu só de olhinho assim, Lília. Desculpa. Bom, pelo menos eu escapei, que ele disse que ia falar alguma coisa aqui, eu escapei, gente. Bom, mas fica para a próxima. Foi um prazer aqui conversar com você. Deixa aí os seus contatos, as suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, porque assim, palestrante sobre liderança empreendedora, mentor, empresário, muita coisa para contribuir. Perguntar sobre aí a sua mentoria. Eu sei que tem muita novidade, eu sei que vai ter um livro aí, estou sabendo, alguém me falou. Mas para a galera que quer saber mais de Marcelo, onde é que te contacta para conversar com você? Perfeito. Não, só para não... eu só ia falar o seguinte, vocês imaginam, gente, a responsabilidade, porque eu casei com a Lília e casei 4 vezes. Então você imagina, né? Essa eu vou ter que contar. Essa fica para a próxima, tá? Vou contar como uma pessoa que tem essa característica de liderança casa 4 vezes com a mesma mulher num prazo de 6 meses, 1 ano, vai. Mas depois eu conto isso, tá? Bom, gente, prazer enorme participar com vocês. Eu estou fazendo essa transição mesmo, né? Para apresentação, para mentoria, liderança, enfim. Tem um livro aí no forno, né? Olha, por vir. Minhas redes sociais, LinkedIn, Marcelo Spaziani, Instagram, também, Marcelo Spaziani. Tenho, assim, muita coisa ainda por desenvolver, né? Muita coisa por vir. Sou um cara em transformação contínua, né? Mas quero sempre o melhor e quero sempre estar compartilhando conteúdo com vocês. Aquilo que eu puder contribuir vai ser sempre um prazer. Show. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigadão, compartilhando Marcelo. O que eu já convivo, mas agora passando para todos nós, né? Não só para a Lília, agora para todos nós. E eu posso só dizer que é um grande prazer compartilhar essa jornada contigo, aprender, trocar, porque eu acho que a gente brinca aqui em casa, a gente vive trabalhando, né? Porque sempre tem assunto novo, ideias novas. Vai ficar essa pergunta para a próxima. Eu queria saber depois um pouquinho do dia a dia de 2 pessoas. No perfil de vocês 2, eu acho que a casa é quase que uma segunda empresa. Mas depois, pode ser nos próximos capítulos. Fica para os próximos capítulos. Gente, obrigada. Um abraço. Valeu, galera. Valeu.